Olá, está no ar mais um programa Vereador em Ação, uma série de entrevistas com os vereadores da Câmara Municipal de Nova Friburgo. E agora com o presidente da Câmara, Márcio Damasio. Olá, Márcio. Você é presidente da Câmara e tem a função de administrador legislativo, mas como vereador também trabalha em prol dos bairros de Nova Friburgo. É verdade, né? Hoje a gente tem um compromisso a mais, né? Podemos dizer assim, uma tarefa maior. O meu papel de vereador eu não posso deixar de cumprir, né? A gente vive fazendo, né, aquela tarefa diária de vereador, de visitar os bairros, de ouvir a população, né? Ouvir as reivindicações, encaminhar as reivindicações ao Executivo. E além do mais, eu na presidência da Câmara, a gente tem a função de cuidar da gestão, né, da Casa Legislativa. E esse é um papel também que toma um grande tempo da gente, né? A gente tem que ter um cuidado muito minucioso, né, com toda a gestão da casa, e além de você cuidar não só da parte, dizemos assim, finanças, né, as finanças da casa, você tem todo um aparato ali de cuidar da gestão da Casa Legislativa. E aí o trabalho do vereador ele é dia a dia, né? A gente não para, a gente está buscando recurso, a gente está percorrendo os bairros na cidade, não só no centro urbano, mas também na área, no interior, na área rural. É o nosso trabalho. Então a gente vem desempenhando esse papel aí com muita força, com muito vigor, né, e procurando atender, na medida do possível, as demandas da população. Vereador, nós sabemos que o vereador vem da zona rural. E quais os benefícios que isso tem trazido para Nova Friburgo? Com certeza, eu sou oriundo da área rural, né, nascido lá no terceiro distrito, convivo no terceiro distrito, moro no terceiro distrito, né, mas a gente faz um trabalho em todo o município. Mas também cabe ressaltar que esse trabalho, esse investimento, quando a gente busca recurso para melhorar a qualidade de vida do homem do campo, dar mais estrutura ao homem do campo, a gente tem que lembrar de que uma agricultura forte no nosso município, não só no município, mas em todo o país, quando se tem uma agricultura forte, a cidade também ela é beneficiada com essa força da agricultura. Por que isso? Uma vez o agricultor, ele tendo boas condições, quando ele colhe as suas plantações e ele vende bem, ele tem facilidade para escoar a sua produção, e isso vem repercutir aqui na cidade, porque sempre o agricultor ele faz investimento na sua propriedade, ele constrói, ele troca de carro, né, ele reforma a sua casa, e isso ele vem trazer também renda, né, para a cidade, onde gera imposto. Todo o comércio ele fica, podemos dizer assim, levantado, né, com a agricultura. Então, eu acho que é um trabalho fundamental a gente trabalhar por um todo, né? Então, a gente está ali não só na área rural, mas eu também não posso deixar de admitir que a gente tem um compromisso, né, de atender ali a população da área rural e também de todo o município. Vereador, o senhor tem acompanhado as associações de moradores de cada lugar, como, por exemplo, a MAP da Ponte da Saudade. E como que o senhor verifica as necessidades desses lugares? As indicações são feitas através dessas demandas? Com certeza, a gente tem feito visitas aos bairros, tem dado atenção aos presidentes de associações, né, porque quando você ouve um presidente de associação, normalmente ele está representando ali uma comunidade, né, um grupo de pessoas. Então você ouve o presidente de associação, você encaminha, né, faz as indicações, faz as solicitações ao executivo e as secretarias que são cabíveis de cuidar, Secretaria de Serviço Público, Secretaria de Obras. Então a gente está aí sempre empenhado, né, nesse trabalho de tentar buscar soluções, né, para ajudar as pessoas, ajudar as comunidades, e, enfim, é o nosso trabalho, né, dia após dia. Vereador, realmente seus projetos buscam atender às necessidades de toda a população.
Prova disso é a criação do Escritório de Engenharia Pública gratuita para as famílias de baixa renda, a Associação de Cicerones e Prestadores de Serviços Turísticos do município, a Semana Municipal do Fomento à Cultura de Jovens Carentes, a campanha educativa de combate às drogas na unidade escolar da rede municipal e o trabalho da Getan. Fale um pouquinho mais sobre esses assuntos. Durante esse semestre, né, a gente apresentou vários projetos, né, ali na Câmara, foi aprovado por unanimidade e a gente quer confiar e acreditar que esses projetos eles possam realmente estar em vigor, né, estar funcionando na nossa cidade. A gente procura fazer, né, e trabalhar sempre aqueles projetos, né, que possam realmente ter eficácia. Então a gente fez várias indicações legislativas, né, criação de essa indicação legislativa que eu fiz ao Executivo, solicitando ao Executivo, né, que criasse um escritório de engenharia pública para que pudesse beneficiar as famílias de baixa renda, né, isso já foi encaminhado ao Executivo e vários outros projetos lá, conforme você acaba de dizer aí, né, são projetos de grande valia, projeto que eu tenho certeza que irá contribuir muito com a nossa população. Enfim, o nosso trabalho é atender, né, ouvir as pessoas e fazer um apanhado disso tudo, e a gente procura montar um projeto e fazer com que isso venha beneficiar o nosso município, a nossa população. Agora, Márcio, deixa a sua mensagem para toda a população friburguense. O nosso trabalho não para, né? Nós estamos sempre à disposição da população, e eu sempre digo isso, o nosso gabinete está sempre aberto para atender a população, ouvir, enfim. Nós temos que deixar uma coisa bem clara, que o poder do vereador ele é um poder bastante limitado, né? O nosso poder realmente é de fiscalizar o Executivo, de apresentar as reivindicações, criar as leis, né? E esse é o nosso papel, mas a população pode nos procurar, estamos sempre prontos a atender e ouvir e tentar ajudar, encaminhar todas as demandas, os pedidos para que possam ser atendidos da melhor forma possível. Muito obrigada e até a próxima. O Vereador em Ação recebe agora o vereador Cigano. Olá, vereador. Olá, Fernando. Olá, meus amigos friburguenses. Estamos aqui mais uma vez para prestar esclarecimento a respeito do nosso trabalho. Quero agradecer o espaço mais uma vez e estamos aí sempre à disposição para trabalhar em torno da nossa população. Vereador, um semestre de trabalho, qual a sua avaliação? Fernando, um semestre de trabalho no Legislativo eu acho que foi muito produtivo, porque a Câmara, todo vereador fez o seu papel, exerceu o seu papel de fiscalização o tempo todo, fez vários requerimentos de informação, realizamos várias audiências públicas com vários temas importantes para a nossa cidade, entendeu? Conseguimos levar lá a Águas de Nova Friburgo, entendeu? Para debater vários temas de interesse da população, entendeu? Conseguimos levar lá também o secretário de Saúde para debater um tema que é muito importante na nossa cidade, que vem sofrendo, entendeu? A população vem sofrendo com a saúde na nossa cidade, entendeu? Então lá nós tivemos o secretário para dar vários esclarecimentos, entendeu? Embora que não conseguimos conquistar aquele anseio que a população esperava, mas o tema foi debatido. Então acho que a Câmara vem exercendo um papel muito importante nesse primeiro semestre. Fale um pouco mais sobre a sua atuação, vereador. É aquilo que eu acabei de dizer. Eu acho que o trabalho vem sendo um trabalho muito importante, entendeu? Vem fazendo trabalho, exercendo aquele trabalho muito importante, que é fiscalizar, elaborar vários projetos de leis. Isso aí vem acontecendo, os 21 vereadores vêm sendo ali muito atuantes, como eu acabei de dizer, fiscalizando, vários requerimentos de informação foi feito. Então, acho que o trabalho do Legislativo vem sendo um trabalho muito importante, inclusive até de colaboração realmente com o Executivo. Vem sendo parceiro do Executivo também. Então, acho que o trabalho do Legislativo tem sido um trabalho muito firme e muito colaborativo devido a esse momento que a cidade se encontra. Vereador, a eleição foi um momento muito importante. E hoje, como o vereador atua para todos os friburguenses? Vai escutando. Eu acho que o meu mandato, ele vem sendo pautado em quê? Visita realmente as comunidades,
vendo os anseios das comunidades e não fazendo requerimento de informação, que eu mesmo não fiz requerimento de informação. O que eu fiz? Ia lá, via necessidade lá na ponta e procurava o secretário da pasta e discutia o assunto e cobrava resultado. Então, meu trabalho foi um trabalho frequente fazendo isso. Fiz reunião com o próprio prefeito para discutir assunto da saúde. Fiz reunião com o secretário de Educação para discutir assunto da educação. Fiz reunião com o próprio secretário de Saúde para tratar daquelas cirurgias, que tinha várias cirurgias para ser realizadas e a população não conseguia realizar. Então, fiz umas 2 reuniões com o próprio secretário para tratar esse tema. Então, acho que eu venho atuando dessa maneira, indo até a fonte, que é na pasta, o responsável da pasta, e cobrando em resultado. Eu venho atuando dessa forma. Algum bairro que ganha destaque em sua administração? Vamos falar. Eu acho não, tenho certeza. O prefeito, ele não conseguiu aquela conquista ainda, quer dizer, credibilidade para dar destaque num bairro. O vereador faz a indicação, cobra, mas a gente não está vendo aquele destaque em bairro nenhum. Então o prefeito acho que tinha que ter uma equipe cobrando mais resultado para a gente poder ter destaque em algumas comunidades. Isso não vinha acontecendo. Embora que o vereador vem fazendo esse papel, cobrando, fazendo sua indicação, que é o papel do vereador, que a maioria diz que o vereador não faz obra. Concordo. Mas eu que já sou um vereador de 3 mandatos, que eu tive 2 mandatos com o governo Saudade Braga, então eu estou acostumado, sabe com o quê? Com ação e ver resultado. Então isso aí a gente não conseguiu ainda, o prefeito Rogério Cabral não conseguiu essa conquista ainda dentro das comunidades. Está faltando credibilidade do próprio prefeito. Falar que vai acontecer e lá na ponta ver o resultado, fazer acontecer mesmo. Então aí o vereador acaba ficando até apagado, porque ele indica, cobra e não acontece. Vereador, esse primeiro semestre foi marcado em vários projetos e sessões pela divisão da Câmara Municipal. Em qual posição política o senhor se coloca? Olha, eu já estive aqui nesse estúdio, na época foi com o próprio Modesto, e eu falei que a minha situação era o seguinte: eu não tinha 2 discursos, eu tenho um discurso só. Eu queria sempre o melhor para a cidade. E sentei com o próprio prefeito e mostrei para ele: olha, prefeito, o que for bom para a cidade, nós estamos juntos. E o que eu senti que for para lá, que a gente não agradar, que eu senti que lá na ponta vai prejudicar a comunidade, eu vou chamar o líder do governo e vou discutir. Se a gente tiver chance de emendar, eu vou emendar e vou votar a favor. Pelo contrário, vou votar contra e vou votar contra. Então, hoje eu vou considerar que, desde o início, eu falei, a minha posição hoje é de colaborar com a cidade. Mas a minha posição hoje, eu destaco que, desde o início, eu falei que eu vou ser centrão e sou um centrão. Quero o melhor para a cidade e estou votando naquilo que for bom e naquilo que for ruim. Sou contra e vou votar contra. É a minha posição. Vereador, outro momento marcante foram as manifestações pela população. Então a pergunta é, qual a posição em relação aos fatos? Olha, eu acho que eu vejo de bons olhos. Por quê? Eu, que sou do PSB, o PSB já tem isso com ele, é de chamar a discussão com a comunidade, para a comunidade decidir o que quer. O próprio deputado Graube, as audiências dele, desde o início, ele fez o quê? Em praça pública. Isso é o quê? É o político não ter medo de povo, é chamar a responsabilidade com a comunidade junto a ele. Então, eu acho isso de bom agrado, é hora da população cobrar dos seus representantes e hora dos políticos fazer a reflexão e ver que o político que tem medo de povo não sai da vida pública e vão trabalhar em sintonia com a população. Então, eu acho de bom agrado, nessas manifestações, que não haja destruição, entendeu? Que seja pacífica. Então, eu sou favorável, totalmente favorável. Vereador, qual a avaliação desse semestre e para o próximo semestre? Olha, eu vejo o próximo semestre de muito mais trabalho para a própria Câmara Municipal, que, de qualquer maneira, até agora, eu vejo o Legislativo, em relação ao Executivo,
não teve praticamente oposição ao prefeito. Acho que os 21 vereadores estavam ali colaborando exatamente com o prefeito e com a cidade. Eu acho que essa foi a intenção de todo vereador. E eu acho que daqui para frente, pelo menos eu, vou tomar mais decisão em relação a isso. Se falar que vai acontecer, vai fazer, e isso não acontecer, eu vou até lá, vou fazer uma fiscalização ferrenha para ver isso acontecer. Então, eu acho que todo vereador vai ter outra atuação, cobrando mais e até fiscalizando mais. Agora, vereador, deixe uma mensagem para todos os telespectadores. Eu acho que o povo friburguense deve continuar tendo esperança e muita esperança. Cobrar exatamente, tanto do legislativo quanto do executivo, as ações concretas, principalmente saúde e educação, nós temos que lutar em cima disso. Vamos continuar tendo esperança, meu povo friburguense. E meu gabinete está lá aberto, meu gabinete é o 4, meu gabinete é atuante, então nós estamos lá à disposição para trabalhar em torno da comunidade. O programa Vereador em Ação recebe agora a vereadora Vanderleia. Olá, Vanderleia. Como foi a recepção e a conciliação entre vereadora e família? É um momento muito importante, um momento de muita responsabilidade. E eu tenho sentido esse peso da responsabilidade, mas eu acredito que a nossa vida ela é feita com responsabilidade e eu tenho visto que eu tenho feito a diferença na Câmara Municipal de Nova Friburgo. E a diferença até mesmo com os meus colegas vereadores, porque até o vereador Cláudio Damião deu uma entrevista na Voz da Serra, ele disse que tem sentido essa Câmara mais leve. E eu acredito que essa Câmara mais leve, a diferença com a presença de uma mulher, a presença feminina na Câmara Municipal, tem feito essa diferença. Até mesmo o contato com os colegas, eu vejo o respeito que eles têm pela minha pessoa, eu vejo o carinho que eles têm comigo, mesmo em alguns momentos, como eu disse outro dia, numa entrevista na rádio, eu me sinto um pouco meio que excluída, né? Mas eu acredito que isso faça parte por eu ser mulher e eles serem homens, né? Isso acontece até dentro da nossa própria casa, quando se tem uma filha mulher e 2 filhos homens, como é o meu caso. Então eu vejo essa diferença, mas em relação ao trabalho, eles me tratam com muito respeito e nós temos uma boa relação de trabalho na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Eu tenho visto que, como em qualquer outro trabalho, não é fácil você conciliar todas essas tarefas de um trabalho fora, a responsabilidade de casa, mas na minha casa eu tenho assim, muito apoio do meu marido, muito apoio dos meus filhos, muito embora eu tenha... A minha maior cobrança é dentro da minha casa, porque o meu marido tem uma loja de material de construção no bairro em que nós moramos há 25 anos. Então, ele mora lá, ele nasceu em Campo do Coelho, então ele tem um conhecimento muito amplo na comunidade, até mais mesmo que eu. Então, as pessoas, quando não me encontram, vai até o meu marido. E, normalmente, né, onde vai muito pedreiro, muitas famílias, a cobrança é bem maior. E ele pega essa cobrança e chega, quando eu chego em casa à noite, tem horas que eu até falo assim, pelo amor de Deus, Marcos, deixa eu dormir, amanhã você continua, porque assim... Mas eu até entendo a preocupação dele também, porque as pessoas vão diretamente a ele, e quem ouve ele vem trazer para mim. Mas ele me apoia, ele me admira pelo trabalho que eu faço na política. Ele diz para mim muitas das vezes, eu não gostaria de estar no seu lugar, né? Porque a gente sabe que quando você pertence a um bairro, né, a demanda é bem maior. Eu sei que hoje eu sou vereadora da cidade toda, de Nova Friburgo, né, dos 200 mil habitantes que nós temos na nossa cidade. Mas como eu sou mais conhecida em Campo do Coelho, né, aí a cobrança é mais do Campo do Coelho. E eu entendo isso também, porque eu sou a pessoa mais próxima da comunidade ali. E aí, quanto aos meus filhos, eu costumo dizer para os meus filhos, quando vocês ouvirem falar de político, faz de conta que vocês nem são meus filhos. Para não ficarem tristes, não ficarem magoados, porque, na verdade, as pessoas, eles generalizam muito, né? E isso não é só na política. Em qualquer trabalho que você faz, em toda a área, ou na polícia, ou no bombeiro, até mesmo as costureiras, de uma maneira geral, as pessoas, elas tendem a generalizar. Eu digo para os meus filhos,
Quando vocês ouvirem falar de político, não se entristeçam. Pensa no trabalho que a sua mãe está fazendo diante da Câmara Municipal de Nova Friburgo, junto com os outros vereadores, porque o trabalho que nós estamos fazendo é para melhorar a nossa cidade, disso eu não tenho dúvida. Todos os vereadores, porque eu vejo o empenho, eu vejo a preocupação, eu vejo o carinho dos vereadores junto à população. Então eu costumo falar isso para os meus filhos. Pensa como eles estão falando, não estão falando da tua mãe, quando eles falam de político. Né? Do mesmo jeito, são essas manifestações que estão tendo. Não é porque hoje eu vejo dessa forma, não é porque hoje a Wanderleia está vereadora, ou A, B, C, não é porque o prefeito Rogério Cabral está à frente da prefeitura. Eu acho que a indignação do povo e o que eles querem de melhoria poderia ser quem estivesse na Câmara, quem estivesse na prefeitura, que seria eles escolherem esse momento. E eu concordo que nós precisamos realmente de melhoria em todas as áreas. E nós podemos melhorar sempre, da mesma forma que nós podemos ser pessoas melhores a cada dia. E eu quero aproveitar e assim estar fazendo um agradecimento muito especial a Deus, porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui neste momento, nós não estaríamos tendo esse dia maravilhoso que está sendo hoje, e como eu acredito que a nossa cidade será assim, maravilhosa. Vereadora, foi de sua autoria o projeto de indicação legislativa que cria as colônias de férias municipais e o que propõe esse projeto? Olha, a minha ideia, isso partiu das mães que trabalham nas confecções, das mães que trabalham nos comércios, das mães que trabalham na lavoura, não só das mães, porque tem pais também que cuidam dos filhos, né? Tem avós que são os responsáveis pelos filhos, enfim, daquela pessoa responsável pelas crianças. A demanda é muito grande, porque vai chegando as férias, como né, nós estamos agora no período de férias, e os pais não têm onde deixar os filhos. Eles não têm dinheiro para pagar uma pessoa particular para ficar olhando as crianças. E mesmo às vezes aquela pessoa que tem o dinheiro para pagar, elas não encontram aquela pessoa certa para deixar. Porque nós sabemos que criança, que filho é preciosidade, é um presente de Deus na nossa vida. Então, vocês imaginam como fica essa mãe que não tem onde, não tem com quem deixar seu filho, que está acostumado lá com a creche, né, no período de aula normal, e quando chega o período de férias, elas têm necessidade de trabalhar, porque elas precisam do dinheiro para dar alimentação para aquela criança, né, e eles não têm onde deixar os filhos. Muitas das vezes chega a perder o trabalho, porque eles têm que escolher, ou deixa o filho sozinho em casa, ou vai trabalhar. Né? Então, é uma situação assim, muito difícil, é uma situação que eu, como mãe, isso me sensibiliza muito. Daí eu fiz esse projeto de indicação, e aí eu comecei a receber algumas críticas. Não vou generalizar aqui, não foi todo o pessoal da educação, ao qual eu tenho um carinho, um respeito enorme pelo pessoal da educação. Eu costumo dizer que se não for o professor, nós não teríamos nenhuma outra profissão no mundo. Porque o médico, ele passa por um professor, um advogado, enfim, toda profissão que nós temos, a pessoa precisa passar por uma escola, precisa de um professor. Eu admiro muito essa profissão do professor, eu tenho respeito, eu tenho carinho, não só pelo professor, mas pelo auxiliar de creche, pela cozinheira, enfim, por todos, pela merendeira, né? Enfim, por todos os que trabalham na educação, por todos que atuam nessa área, porque eu sei que, como eu moro numa área rural, eu vejo a dificuldade daquelas crianças que chegam na escola. Muitas das vezes, eles têm na escola o que não tem em casa. Então, eu vejo assim, que é muito importante essa parceria da escola com a família, da escola junto, né, aos alunos. Mas eu gostaria, sim, de dizer para o pessoal da educação que quando eu fiz esse projeto de indicação, eu fiz também pensando neles. Eu não pensei só nas mães, e também eu sei que tem muita mãe, né, na educação, mas não é só pensando no pessoal que trabalha, que tem os filhos em casa. Eu também pensei no pessoal da educação. Tanto pensei que nesse projeto de indicação
de colônia de férias, a proposta é ter realmente colônia de férias, não ter, assim, não é aula, não é nada disso, né? É ter brincadeiras mesmo, ser contratado recreadoras, tá? E pode aproveitar o pessoal da educação, mas isso seria aqueles que querem, porque eles vão receber como hora extra. E não, é da educação, não vou ter férias, como eu recebi até mesmo pelo Face, né? Eu entendo a preocupação dessa mãe, que ela mora aqui em Friburgo, ela trabalha aqui, mas a filha dela fica em Talcara com a mãe. Aí ela disse que eu estava tirando o direito dela de estar com a filha. Eu sou mãe, eu jamais faria um projeto de indicação que fosse prejudicar alguma mãe ou que fosse prejudicar alguma pessoa, porque eu estou vereadora, porque eu acredito no melhor. Eu acredito que nós podemos sempre fazer o bem ao nosso próximo. Eu estou na política porque foi uma coisa que, não a política, mas a Wanderleia sempre foi aquela pessoa prestativa. Eu sei que o trabalho do político não é assistencialismo, mas eu digo sempre uma coisa, que não é o trabalho do político, mas é o trabalho do ser humano, de modo geral, ajudar o seu próximo. Então, como que eu poderia estar ajudando o meu próximo se eu fizer algum projeto que vai distanciar a mãe de um filho? Jamais eu vou fazer uma coisa dessa. Então, eu quero dizer para essa pessoa, eu não me lembro o nome, eu sei que ela trabalha na área da educação, e ela disse que teria que deixar, que se ela não tivesse férias, ela não poderia visitar a filha dela em Talcara. Então, eu estou tendo aqui e agradeço essa oportunidade de estar respondendo para essa pessoa. Não, ninguém vai tirar o direito dela ter férias, porque férias é lei. E mesmo, apesar de ser lei, essa colônia de férias, ela não vai obrigar os funcionários da educação estarem trabalhando nessa colônia de férias. Esse projeto, ele propõe contratar recreadoras neste período. E também vai depender da demanda. Não são todas as creches, nem todas as escolas que vão estar abertas nesse período. Assim, né, o prefeito sancionando essa lei, né, e vindo a virar realidade, porque eu acredito que é uma realidade que a nossa cidade precisa, que as pessoas precisam de ter onde deixar seus filhos no período de férias, né, que agora em julho. Julho as confecções não param, o comércio não para, né, e quando janeiro, fevereiro também, da mesma forma. Então, ninguém vai perder o direito a férias, isso que eu quero dizer para o pessoal da educação. Vai ser tudo conversado, né, com o Conselho Municipal de Educação, com a equipe da educação, com todos ligados a essa área. Simplesmente eu não vou fazer um projeto, é isso e pronto. Não, tem que ser uma coisa que seja... Eu sempre digo que tudo tem que ser bom para ambas as partes e não só para um lado. Vereadora, outro momento marcante foi a sessão específica no Dia da Mulher. Como pretende continuar esse trabalho à frente da Comissão da Mulher na Câmara Municipal? Realmente a sessão específica, né, no Dia da Mulher foi muito lindo. Foram várias pessoas na rua comentando, me parabenizando. E esses parabéns que eu recebi, eu quero estender a todas as mulheres, quero estender a minha equipe, que me ajudou muito, quero estender a todos os vereadores, que todos compareceram nessa sessão solene. Foi realmente um momento marcante, a Câmara estava lotada, tinha muita gente, tanto aqui da cidade como da área rural, tinha produtoras rurais, né? Então, assim, tinha várias pessoas de várias áreas de trabalho da nossa cidade e foi realmente uma coisa muito linda. E eu quero aproveitar para fazer esse trabalho. Nós vamos fazer reuniões nos bairros com as mulheres, em vários segmentos da nossa sociedade, e eu gostaria de estar convidando as mulheres para vir participar, as mulheres para participarem das sessões que nós temos na Câmara, toda terça e toda quinta, a partir das 17h30. Aliás, esse convite não é só para as mulheres, né? São para toda a população de Nova Friburgo, porque a Câmara é a casa do povo e nós vamos estar... Eu digo nós porque, né, eu falo também pelos outros vereadores e convido a todos que venham participar da Câmara Municipal de Nova Friburgo, das sessões que acontecem toda terça e toda quinta às 17h30.
Mas voltando a falar para você, mulher, o meu gabinete está à sua disposição para que você possa ir lá, para que nós possamos trocarmos ideias, porque é sempre bom a gente ouvir o outro. Eu sozinha, eu não vou conseguir nada, mas com certeza, com a sua ajuda, com a sua parceria, com a permissão de Deus, nós vamos conseguir fazer um trabalho brilhante para a nossa cidade. Então, eu conto com a tua presença, eu espero a sua presença no meu gabinete, e mesmo quando você me encontrar na rua, talvez eu não me lembre de você, eu não te conheça, né? Mas você pode vir falar comigo se você souber que eu sou a Wanderleia. Venha, fale, com certeza. Eu vou te dar atenção, eu vou ouvir tudo que você tiver para me dizer e nós podemos trocar várias informações para que nós possamos fazer da nossa cidade uma cidade bem melhor. O programa Vereador em Ação recebe agora o professor Pierre. Olá, professor Pierre. A CPI da tragédia foi concluída em 2011 e foi encaminhada aos órgãos competentes da apuração. Diante disso, quais as consequências da CPI? Olá, Fernanda, tudo bem? Também quero cumprimentar o cidadão telespectador. Com relação à CPI, é muito importante o esclarecimento, né? A CPI ela tem um foro político inicial, que foi tomado pela Casa através da Comissão Parlamentar de Inquérito, com relatório, com voto e com aprovação. Foi encaminhada aos órgãos de fiscalização, como os Tribunais de Conta, Controladoria Geral da União e o Ministério Público. O Ministério Público, tanto federal quanto estadual, tomou ações, inclusive entrou com ações, medidas cíveis e criminais, com relação àqueles agentes políticos que, à época, apresentaram indícios de irregularidade nas suas ações. Então, hoje está no foro judicial. Há, inclusive, ações judiciais que estão em processo de sentença pelo juiz de primeira instância. Isso no caso federal. E nós temos também andamento de processos de julgamento junto ao Ministério Público Estadual, na Justiça Estadual, aqui na comarca de Nova Friburgo. Então, é muito importante que a população tome conhecimento desse andamento das consequências da CPI agora no espaço do Poder Judiciário. A CPI, ela deu sua cota de colaboração, mas há investigações também de outros órgãos que se somaram a esses processos judiciais e estão hoje tramitando junto à Justiça. Vereador, Nova Friburgo vem há anos sofrendo com os problemas estruturais. Qual a importância do planejamento? Bom, Fernanda, a Nova Friburgo há anos, tem uma secretaria de planejamento que não está adequada a uma performance desejada e necessária para a cidade. Nós pegamos o próprio Ministério do Planejamento, tudo passa pela ministra Miriam Belchior. Nova Friburgo, não é de agora, não tem um planejamento adequado às suas políticas públicas. Significa o quê? O nosso plano plurianual, durante anos, vem sendo mal formulado, é muito mais um copia e cola. A mesma coisa ocorre com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A LDO agora melhorou um pouco nesse governo, tenho que reconhecer. Mas ainda assim, nós não percebemos uma estruturação dentro do processo de planejamento. Nós temos plano diretor, é um plano, é planejamento, não é regulamentado. Nós temos plano municipal de educação, está em descumprimento. A Secretaria de Planejamento tem que auxiliar de educação. O plano municipal de saúde, de igual forma, tem itens em descumprimento. Quem entra para auxiliar e para fazer todo o trabalho de articulação? A Secretaria de Planejamento. E isso não está ocorrendo. Eu fui a Belo Horizonte ano passado e pude perceber como é uma cidade que está se planejando. Tem gerências para acompanhar o processo do plano plurianual e da lei orçamentária anual. Friburgo não tem isso. Então tem que ter uma autonomia para a Secretaria de Fazenda, uma autonomia para a Secretaria de Administração e uma autonomia para a Secretaria de Planejamento. São 3 secretarias essenciais que articulam todas as demais. Vereador, há bairros que ainda carecem de reestruturação, como São Geraldo, Vila Nova. Como é o processo de fiscalização e cobrança desses bairros? Olha, eu tenho cobrado do Poder Executivo isso, seja por requerimento de informação, seja mediante ofícios cobrando, inclusive visitando os espaços. A Vila Amélia, por exemplo, é inadmissível que o córrego do relógio esteja até hoje descoberto. Há uma verba em aproximadamente R$800 mil para cobertura. Nós já fiz o requerimento de informação e a resposta é sempre a mesma.
está em processo licitatório. Então, parece não haver um projeto. Não há essa transparência em termos de informação exata com relação a essas obras. Então, é um processo absurdo. 4 pessoas já caíram no córrego do relógio. Então, vai esperar alguém morrer? Então, falta demais no município planejamento dos projetos. São Geraldo sofre com o córrego também, que aquilo, toda a chuva, há um extravasamento das águas que estão poluídas por esgoto, e entra na casa das pessoas a questão de saúde pública. É um problema num bairro com em torno de 30 mil pessoas, que toda a chuva forte sofre. E isso é o Califórnia, isso é o Alto do Floresta, são várias localidades. Em síntese, é o quê? Nós estamos vendo Nova Friburgo perder recursos federais e estaduais por falta de projetos. A equipe técnica, se é que ela existe efetivamente, não dá conta. Então, uma saída. O município, é melhor o município, então, licitar empresas que tenham expertise junto a projetos federais e estaduais, e pague essa empresa, por exemplo, 50, 100 mil reais, mas para poder absorver 5 milhões, 1 milhão, 2 milhões para o município, em benefício da população. Então, é gastar 100 para obter 1 milhão até 5 milhões ou até mais. Então, falta planejamento dos projetos, a gente não pode perder esses recursos. Enquanto vereador, nós estamos cobrando essas medidas do Poder Executivo. Vereador, educação e saúde são considerados serviços essenciais. Comente alguns aspectos da legislação que estão sendo descumpridos no município. Olha, primeiramente, uma preocupação que eu tenho no que tange à educação. Isso é muito importante, inclusive é bom que o Ministério Público também tome ciência desse caso. O governo do Estado tem feito acordos com os municípios, transferindo seus alunos do ensino fundamental para os municípios. Isso é absurdo. O Estado tem folha e tem competência na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e na Constituição de também atender de modo compartilhado o ensino fundamental. E está delegando isso para o município. Eu tenho informação de que Nova Friburgo teria assinado um termo absorvendo alunos do ensino fundamental do Estado. Ora, se não dá conta dos alunos que tem hoje, faltam professores, não são convocados inspetores, nós temos carência em serviço básico. Como é que nós vamos absorver mais alunos? Isso, inclusive, inviabiliza contratações e valorização salarial e da condição de trabalho dos servidores todos da educação. Então, isso é um problema e que já está em confronto com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. No que tange à saúde, a Lei 8080 e a Lei 8142 são legislações do Sistema Único de Saúde, o município está em claro descumprimento. A Lei 8142, por exemplo, no seu artigo 4º, ela aponta a necessidade de um plano de cargos e salários para os servidores da saúde. Isso, Fernando, é desde 1990, prazo de 2 anos para montar uma comissão para formular esse projeto e aí uma aplicação de uma lei. O que nós temos? O município há mais de 20 anos descumprindo uma determinação, e a gente está vendo hoje funcionários da saúde de qualidade saindo do município quando aparece uma nova oportunidade e tendo carência na área de saúde, dobras, extras e estresse do nosso funcionário público da saúde. Então, é por conta que descumprimento da legislação. Entre outros problemas que, infelizmente, a saúde e a educação vem sofrendo, e são serviços básicos, essenciais. Então, é muito importante que os servidores da saúde e da educação fiquem atentos a essa questão da legislação. Vereador, uma de suas marcas no Legislativo é a luta pelo direito dos servidores públicos. Fale um pouco sobre isso, especialmente sobre o direito à revisão geral e anual e o combate do assédio moral. Olha só, Fernanda, a gente tem que observar o seguinte: há um direito constitucional, né, desde 1988, que garante aos servidores públicos o pagamento da revisão geral anual. É um direito tão belo que ele suplanta todas as limitações que a Lei de Responsabilidade Fiscal impôs a partir de 2000. Significa o quê? A prefeitura sempre alega: eu não posso pagar porque já estou no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é mito. A LRF mesmo diz: se é para o pagamento da revisão geral anual, o prefeito, o gestor público, pode ultrapassar o limite prudencial. Isso está lá. Outro ponto também, não precisa nem de impacto, estudo de impacto. É pagar a revisão geral anual?
pode. Um outro mito que alega, não está previsto no orçamento. Falsa informação, porque todo início de ano, o nosso IPTU, o ISS, ele é revisado de acordo, geralmente, com o índice da inflação. Isso é para ser repassado ao servidor público, não é repassado. Durante anos, o servidor vem sofrendo um calote do Poder Executivo. Então, aparecia exatamente já desde a legislatura anterior, cobrando esse direito aos nossos servidores públicos. Isso é a revisão geral anual. Então, o servidor cobra, é um direito seu, assegurado em qualquer lei, na Constituição brasileira. Outro aspecto importante, inclusive, antes de falar do assédio, é o direito que o servidor tem ao triênio. Eu entrei com uma indicação legislativa, como Leonel Brizola fez na época do seu governo, antes de fazer o plano de cargos e salários, né, garantindo o pagamento do triênio a todos os servidores. Então, falta a nós uma valorização, porque o nosso servidor público está num salário extremamente defasado. Isso por conta da falta do pagamento da revisão e também por falta de uma política de valorização pelo tempo de serviço. Então, regulamenta, faz um estudo e, consequentemente, passe isso adiante, inclusive com a própria migração para o regime estatutário, desde que haja um cálculo atuarial, todo um estudo do nosso fundo. E, por fim, né, além de outras legislações que nós temos para o servidor público, nós temos uma lei importante que é a Lei de Combate ao Assédio Moral. Nós temos penalidades no âmbito da municipalidade para todo aquele agente que hierarquicamente é superior e agride de alguma forma o servidor público. Essa forma de agressão está prevista na Lei 4.100, é a lei que combate o assédio moral. É importante o servidor público ter acesso a essa lei, porque o protege, não é só o servidor, ela é estendida também aos funcionários das concessionárias de serviços públicos. Então, funcionários da EBMA, funcionários da FAOL, ou seja, das concessionárias de maneira geral, que prestam serviços ao município, também estão amparados por essa legislação. Agora, vereador, suas considerações finais. Obrigado, Fernanda, pela oportunidade. E, caro cidadão, procure o conhecimento e a participação legislativa. É muito importante que se conheça as funções dos poderes. O Poder Legislativo tem uma função exclusivamente fiscalizatória, produção de leis e representativa. Para que todos saibam, o vereador não pode fazer lei que gere despesa ao Executivo. Qualquer lei que a gente gere despesa, ela se torna inconstitucional. Então, a gente não pode fazer. Nossa principal função é uma função de fiscalização. Daí a sua participação é essencial. A Câmara tem uma comissão de legislação participativa, em que você pode apresentar um projeto de lei. Essa comissão irá avaliar esse projeto de lei. Inclusive, está agora uma emenda da comissão para que seja votado em processo de urgência esse projeto, desde que aprovado pela comissão, de modo que a sociedade possa ter uma ação mais produtiva junto à legislação municipal. Então, é muito importante esse acompanhamento. Ir com alguma frequência às sessões da Câmara, visitar o gabinete dos vereadores, procurar saber o que estão fazendo, conhecer o Poder Legislativo, para que assim cobre adequadamente do Legislativo aquilo que lhe compete. Cobre do Poder Executivo, que é a administração, e que é também a gestão pública, inclusive dos recursos e a aplicação dos recursos, a sua competência. E que também não esqueça de cobrar do Poder Judiciário e do Ministério Público as suas atribuições. São órgãos fundamentais da nossa estrutura de sociedade. Se nós tivéssemos isso, inclusive, nas escolas, certamente teríamos uma formação cidadã muito maior e muito melhor. Vamos exigir isso. Portanto, vamos participar e vamos nos envolver. Quando a gente conhece aquilo que a gente está procurando e fala com conhecimento com base, o nosso argumento se torna um argumento sólido e, portanto, a mudança chega com solidez. Eu fecho exatamente e vou reiteradamente falar a palavra de Gandhi, que a mudança seja a mudança que deseja ver no mundo, seja a mudança que deseja ver em Nova Friburgo. Até um próximo momento, que a gente vai trazer mais propostas, ações, projetos e também medidas de fiscalização, que é competência nossa enquanto vereador e legislador municipal. Muito obrigado e até lá. Obrigado, vereador, e eu volto daqui a pouco.
O programa Vereador em Ação recebe agora o vereador Wellington Moreira. Olá, Wellington. Vereador, o momento político friburguense nacional mudou no último semestre. As manifestações feitas em Nova Friburgo foram totalmente pacíficas. O vereador apoia esse tipo de manifestação? Olá, Fernanda. Olá a todos que nos assistem em casa. Com certeza eu apoio. As manifestações que foram feitas em Friburgo foram feitas de maneira ordeira. No princípio, no primeiro momento, a gente não viu uma certa situação feita de uma maneira assim, com uma certa liderança, mas depois a gente foi começando a ver os líderes e dessa forma foram acertando as conversas entre a população e o Poder Legislativo. Mas a gente fazendo um apanhado de tudo, está sendo feito está sendo feita uma conversa entre a gente. Nós fizemos uma reunião com eles na última sessão e ficou acordado que no dia 2 de agosto será feita uma audiência pública na Câmara. Essa será uma será a primeira e nós vamos ter várias e várias audiências se for preciso. Vamos ouvir a população. Vereador, quais as indicações foram feitas no mandato para ajudar os bairros? Quais foram as realizações de obras e projetos mais recentes? Olha só, as reivindicações as indicações que eu fiz por intermédio de reivindicações da população, eu gostaria de ressaltar duas, que até teve uma participação fundamental, claro, do Poder Executivo, na pessoa do prefeito Rogério Cabral, que nos ouviu, que seria a Rua Santa Terezinha, em frente ao Raul Sertã, que nós fizemos um grande mutirão. Nós tiramos ali a média de 8 a 10 caminhões de entulhos, nós fizemos o recapeamento do asfalto, também fizemos lá no Tingli um grande mutirão, retiramos todo e qualquer entulho que encontramos lá no bairro Tingli. Tinha lá, perto do único comércio lá, que é do seu Antônio, um mini lixão que nós tiramos, trocamos as lixeiras, tinha uma passarela lá que estava totalmente destruída, nós fizemos uma rua. Então, quer dizer, essas foram as obras que nós fizemos na rua. Temos também aí, aqui que eu trouxe, que seria, no caso aqui, uma indicação legislativa que dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação médica e psicológica de alunos no primeiro ano de ensino fundamental nas escolas da rede municipal de ensino e da outras providências. Que seria, às vezes a gente acompanha crianças que não têm um bom desempenho no colégio, que às vezes não consegue ouvir, que às vezes é hiperativa, que às vezes não enxerga bem e às vezes que é um aluno que não é um bom aluno e ela está precisando de uma avaliação. Então seria, aqui como eu coloquei no parágrafo único, os alunos serão avaliados no primeiro ano de ensino fundamental. Então ele teria uma avaliação logo que entrasse para que ele tenha um bom desempenho. Também fizemos aqui, essa seria uma indicação. Uma outra indicação permite a celebração de parcerias para implantação de balanços de brinquedos para crianças cadeirantes nas praças de lazer localizadas no município de Nova Friburgo. Às vezes a gente vê na rua aí as crianças se divertindo em parquinhos e você vê às vezes um cadeirante e fala assim, poxa, ele não pode fazer a mesma coisa. Então, devido ao fato de eu ter presenciado uma situação dessa, achei que deveria fazer essa indicação legislativa. E outra que aconteceu lá comigo, de um amigo meu, que ele foi fazer uma ressonância do quadril e coxa, e na hora que ele foi marcar na exame, foram marcar para ele, e lá marcaram ressonância do crânio, quer ver, uma coisa que não tem nada a ver. Então eu fiz aqui, também em conversa com até a assessora do vereador, que ela é diabética, ela falou, dependendo do xarope que eu venha tomar, eu posso até morrer. Então eu achei bom até fazer uma lei que dispõe sobre o preenchimento de receituários médicos e pedidos de exame no âmbito de Nova Friburgo. Então, quer dizer, essa foi um projeto de lei. Fiz também, devido ao fato de eu ser chamado no hospital perto de 1h da manhã, que uma criança chegou lá
tem, né, no caso, mais ou menos 10 anos de idade, eu não me recordo, e ela foi atendida, chegou quase que desacordada, foi atendida 30, 40 minutos após chegar e após a médica passar o exame, ela ficou mais 30 minutos para vir ver o exame. Então, devido ao fato de eu ter visto isso, eu coloquei que agora vai ter que ser fixado uma placa no hospital para que a gente possa identificar. Então eu coloquei aqui, que na primeira placa deveria constar o nome e endereço completo da unidade, inclusive com os números dos telefones, o nome do diretor da unidade, os nomes de todos os médicos da unidade, com o respectivo número de CRM, dias da semana e horários de atendimento de cada médico, bem como as suas especialidades. E também o número da ouvidoria para que se possa fazer a reclamação. Fiz também uma aqui, que devido ao fato de a gente ver essa violência, você pega aí, está tendo assaltos, pessoas que entram de capacete, com capuz, tapando o rosto, então eu achei que deveria fazer essa lei e fiz uma lei que está tramitando lá também. Proíbe o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais, públicos ou abertos ao público e dá outras providências. Então, essa seria a minha atuação nesses primeiros 6 meses. Seriam essas obras, como eu disse, no Tingli e lá no Santa Terezinha, e essas indicações legislativas e esses projetos. Vereador, o governo tem colaborado para que os vereadores estejam nas ruas, vendo o que o povo necessita e dando suporte? Tem novidades do Executivo? Olha só, com certeza o governo está dando suporte, eu mesmo disse, acabei de dizer na pergunta anterior, ele nos atendeu, ele está lá nos atendendo, à medida que a gente vai precisando e que ele possa fazer, ele vai fazer. Às vezes a gente pede certas situações que dependem de licitações, isso é que atrapalha, atravanca o governo. Mas eu teria aqui como passar algumas situações, algumas melhorias, algumas coisas boas para a cidade, que seria agora, no caso, que o governo está conseguindo agora resgatar alguns recursos perdidos, terminou a Ponte dos Mais e já vai pegar agora a Ponte de Conselheiro, que vai ser uma grande obra para ali. Vão ter agora 14 novas obras em Friburgo de impacto. Vão também agora, eu até pedi ao prefeito para que ele, nesse recapeamento lá de Santa Terezinha, fosse feito um asfalto. Ele falou, não, Wellington, hoje a gente tem que ver quem está muito, a cidade sempre tem um lado isolado que está muito ruim. Então eu ganhei do governo do estado 7 quilômetros de asfalto. E esses 7 quilômetros vão ser todo ele para Conselheiro Paulino. Vereador, uma das comissões mais importantes é a de serviços concedidos. Qual o papel da comissão de concessões na Câmara? Olha só, essa Fernanda, até uma comissão que era apagada. Inclusive, vou te contar uma história pequenininha, que eu acho que o Zezinho contou aqui, que até lá na Câmara, quem faz parte da comissão de concessões sou eu, Zezinho do Caminhão e Gabriel Mafor. Nós fomos à AFAOL para fazer uma vistoria, até por uma reclamação que foi feita quando pegou fogo no ônibus, que os extintores não tinham extintor e que a validade vencia e tudo mais. Quando nós fomos lá e nos identificamos como que a gente fazia parte da comissão de fiscalização, eles ignoraram e falaram que não conheciam essa comissão. Com muita dificuldade, através de discussão lá, nós conseguimos entrar e fizemos a fiscalização. E dentro disso, nós até comentamos lá no dia que ela falou que não conhecia. Ela falou assim, essa comissão sempre existiu, mas não era atuante, e a partir de hoje vai ser atuante. Essa comissão é uma das comissões mais importantes. É a comissão que fiscaliza a EBMA, é a comissão que fiscaliza a Energisa, é a comissão que fiscaliza a FAOL e a concessionária Águas de Friburgo e aí por diante, e tem outros. Então é uma comissão que tem que estar sempre alinhavada com o povo, sempre lutando pelas reivindicações do povo. Agora nós estamos até lutando aí, estamos numa luta árdua aí, que até
a concessionária está cobrando um preço absurdo, o mesmo que ela cobra na água, está cobrando no esgoto. A FAOL, que ela chegou e agora está aí devendo ao município, devido ao fato de não cumprir perto de R$1 milhão pelo fato de não ter colocado os ônibus que deveria ter colocado a partir do dia 15 de abril, e ele não colocou. Mas é uma comissão atuante e muito importante para o povo. Vereador, as sessões específicas na Câmara com a FAOL e Águas de Nova Friburgo foram importantes para dar voz à população. É importante abrir a porta do Legislativo para essas questões? Com certeza. Inclusive, teve alguns vereadores lá que queriam limitar o número de reuniões específicas, até eu fui contrário, pedi uma parte até quando o vereador, o Anderson Nogueira, estava fazendo um comentário sobre isso, e é de muita importância, porque aqui é onde nós vamos detectar os erros das concessionárias, cobrar as concessionárias, e quando você faz uma reunião específica, você tem ali a sociedade civil organizada junto conosco, ou seja, a população conosco, os vereadores, e eu sempre falei, a população unida com o Legislativo, nós temos como resolver muitas e muitas coisas. E nós estamos dando o melhor que a gente pode, e com certeza nós vamos resolver muitos problemas junto com o povo e junto o povo, junto com a comissão. Agora, vereador Wellington, suas considerações finais ao povo friburguense. Olha, eu queria deixar a mensagem que pode ter certeza que nós na Câmara, a gente está dando tudo para que a gente consiga mudar essa cidade, consertar essa cidade. E, infelizmente, a gente pegou após uma catástrofe, a gente está entrando agora, ali tem pessoas bem intencionadas, ali tem pessoas sérias. Hoje a gente pega aí mais ou menos perto de 60% da Câmara, são pessoas novas, são pessoas que não têm aquele ranço, pessoas que estão dando o melhor de si. Eu gostaria também de colocar que o prefeito, a gente cobra, eu sei que está cobrando, a gente tem que cobrar, o povo tem que cobrar, mas eu acho que a gente tinha que dar, acreditar, porque você veja só, eu tive colocando lá na Câmara que no primeiro momento do governo eu estava alinhavado, estava na bancada de governo, e depois eu tive um momento de deslize que eu até rompi com o governo, mas ouvindo amigos meus, ouvindo a minha família, ouvindo a minha assessoria, eles chegaram e falaram: poxa, Wellington, é tão pouco tempo para que você rompa com o governo, não era melhor você dar um voto de confiança no governo? E eu achei, recuei e voltei atrás. E eu usei até como exemplo que eu fiz simplesmente levantei algumas paredes na minha casa, fiz uma pintura e botei um piso e demorei 6 meses. Quando eu rompi, só tinha 5 meses de governo. Como é que eu, com 6 meses, demorei 6 meses para fazer uma obra na minha casa, e um governo, um executivo, ia fazer uma cidade toda em 5 meses. Então eu achei errado, voltei atrás e peço ao povo que acredite, vamos dar um voto de confiança. A gente pegou a cidade destruída, a gente pegou a saúde numa situação doente, a saúde está doente. Então isso aí requer uma colaboração, um entendimento da população. Eu peço ao povo friburguense que entende, que nos ajude. Eu sei que tem pessoas, Fernanda, que vão à Câmara para cobrar, porque estão indignadas, querem mudanças, estão revoltados. Mas a gente vê muita gente que vai à Câmara simplesmente para criticar, porque quer ver o pior para que ele possa conquistar o executivo ou possa ser um vereador. Então ele torce para que dê tudo errado. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que torcer para que a cidade entre certo e que a gente consiga alguma coisa, consiga o executivo ou o legislativo por nosso mérito, ou não para torcer que dê errado. A gente tem que chegar e lutar juntos.
Então eu peço mais uma vez à população de Friburgo, acredite no Executivo, acredite porque a gente sabe que não tem como mudar uma cidade, fazer uma mudança com 5, 6 meses, isso não existe. Igual a Câmara estava em recesso, janeiro, fevereiro, nós estamos na Câmara, vai fazer 5 meses, é só pegar, a gente tem ali o Facebook, a gente tem as sessões na Câmara que são passadas aí para o povo está vendo, é só pegar e ver o que o vereador está fazendo, se ele está sendo atuante, se ele está trabalhando direitinho, se ele está fiscalizando. Eu digo ao povo, a minha parte, com certeza eu estou fazendo. Estou trabalhando de forma atuante, transparente, quero fazer o melhor de mim, eu quero ficar na história, não como um mau político, e sim como uma pessoa séria que foi ali e dei o meu recado. Muito obrigada e até a próxima. O programa Vereador em Ação recebe agora o doutor Renato Aberrâmia. Olá, doutor Renato. Olha só, o Brasil está vivendo um momento de manifestações, onde as pessoas estão indo às ruas protestar. Como o senhor vê esse momento? Inicialmente, eu quero comentar a todas e a todos que estão nos assistindo e dizer que realmente o Brasil está passando por uma transformação. É um divisor de águas, o que a gente via antes e que nós estamos vendo agora. Há muitos anos nós tivemos aí as lutas pelas diretas, que foi um movimento muito grande, e depois o Fora Collor. E nesse intervalo, toda uma geração nova nasceu e cresceu. E é essa geração que foi para as ruas para protestar contra a situação que o Brasil vem vivendo esses últimos anos, inconformadas com a propaganda oficial e acreditando que se nós não tivermos uma ação definitiva, principalmente dos jovens, nós continuaremos marchando lentamente em desproporção com a grandiosidade e a grandeza do nosso país. Doutor Renato, sua atuação sempre é associada quando a pauta é saúde. Uma das reivindicações da população é o maior investimento na saúde. Qual a sua opinião sobre o SUS? Inicialmente, eu sempre lutei para que o SUS pudesse existir. A Constituição de 88 e depois a legislação de 92 permitiu que o arcabouço jurídico fosse completado e o SUS seria, sem dúvida nenhuma, uma integração de todos os brasileiros, porque na época havia a Previdência Social que atingia apenas as pessoas que tinham direito à Previdência Social, o INSS. Com o SUS, universalizou-se o atendimento, todos passariam, eu falo passariam, porque a palavra é essa, ter o direito à assistência plena, com um sistema moderno, teoricamente perfeito. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, as populações, principalmente aquelas mais carentes, vêm sendo historicamente deserdada, discriminada pelo poder público. E nós vemos hoje esse quadro terrível da saúde no Brasil, a ponto de ser uma das principais reivindicações dos movimentos, e aqui, principalmente no Nova Friburgo, é o principal problema que a população hoje vê como difícil na nossa cidade. Doutor Renato, saindo agora do tema nacional e olhando para a nossa cidade, como o senhor avalia a saúde municipal? Hoje eu avalio, de acordo com as observações que nós temos feito, que a saúde pública do município de Nova Friburgo, infelizmente, está um caos total, né? E eu digo isso porque eu sempre lutei pela mudança do paradigma. O que é isso? Nós hoje utilizamos todos os recursos, praticamente a maior parte dos recursos do SUS, recursos financeiros, para atender os hospitais, os prontos-socorros, e os ambulatórios estão sem nenhuma atuação. É por isso que o governo está aí tentando medidas absurdas, demagógicas, completamente inconsistentes, tendo a classe médica, de uma maneira geral, através de seus órgãos dirigentes, tanto o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e também os sindicatos dos médicos, são contra, inclusive já ajuizaram uma ação para as soluções que o governo federal tenta impor para a saúde do Brasil, trazendo
um acréscimo de 2 anos no curso de graduação e médicos estrangeiros sem exame do Revalida. Mas aqui, particularmente, Fernando, aqui em Nova Friburgo, nós temos que considerar que os ambulatórios não têm mais médicos, praticamente. Você vê, nós aqui, depois da tragédia, não temos psiquiatra na rede. Como é que pode? Nós temos um hospital psiquiátrico e não temos um psiquiatra na rede para atender essa demanda cada vez maior em relação aos transtornos mentais, principalmente depois da tragédia, que muita gente realmente teve síndrome de pânico e outras doenças relacionadas a esse terrível acontecimento na nossa cidade. E nós não temos nenhum psiquiatra. O paciente sai da Santa Lúcia, que é o hospital conveniado, e não tem onde ir. Quer dizer, é um contrassenso, um absurdo. Eu não posso imaginar isso. Nós fomos examinar os médicos do ambulatório, nós não temos angiologista, não temos angiologista na rede. Nós não temos angiologista. Os pediatras são insuficientes para atender, muito insuficiente. Basta dizer, olha só, se nós formos para Conselheiro Paulino, que é um distrito que contribui com mais de 50% da nossa arrecadação, tem cerca de 50 mil habitantes, a unidade de conselheiro, eu sempre disse, fui eu que transformei quando fui secretário a primeira vez, em unidade básica A, policlínica, transformei em policlínica, e eu disse no meu relatório para o prefeito isso, em meados dos anos 90, que aquela unidade era insuficiente para atender a demanda de conselheiro naquela época. Hoje eu acho que ela está grande. Por quê? Porque não tem médico, estão vazios, tem 2 clínicos, não tem ginecologista, não tem pré-natalista, tem um pediatra que parece que o pediatra está saindo. Quer dizer, um absurdo. Sem contar que nós temos 2 cardiologistas no SUS. Quando na época do INAMPS, nós que defendemos a unificação, só no INAMPS tinham 8. Só no INAMPS, fora a prefeitura que tinha ainda cardiologista. Quer dizer, isso aí é uma inconsequência. Enquanto não se prover os ambulatórios de médicos suficientes para atender os doentes crônicos, esses doentes crônicos, o que acontece? Ou evoluem, as suas doenças evoluem e vão a parar no hospital, nos pronto-socorros. O pronto-socorro de Friburgo tem que atender 1/3 do que atende. Atende mais, aí investe no pronto-socorro, como o governo atual fez, pagando 8 mil ao médico de pronto-socorro, enquanto que o médico da ponta do ambulatório ganha 1.307 brutos. É impossível. Ninguém consegue imaginar uma situação esdrúxula, não é? E dessa forma, sem nenhuma perspectiva. Infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, sem nenhuma perspectiva, porque eu me esforcei, quando eu fui secretário durante 4 meses e meio, eu deixei o sistema todo pronto, né? Eu fiz mais do que os outros em 10 anos, mas isso aí foi tentaram me derrubar, né? E não conseguiram, porque as obras que estão aí foram obras programadas naqueles 4 meses e meio, e eu deixei pronto um projeto, um anteprojeto para ir para a Câmara, que resolveria o problema dos ambulatórios com um número suficiente de médicos em todas as especialidades para atender a demanda. Com isso, nós teríamos 50% de redução em um ano da demanda do hospital e dos pronto-socorros. É um problema crônico, realmente. Problema Mas crônico. uma solução? A solução é o governo ouvir os médicos. Exatamente a mesma solução do governo federal. Ouvir a classe médica, ouvir aquele que está na ponta, aquele que está atendendo o paciente, ouvir as entidades de classe que estão aí, que não são ouvidas. Eu acho que tem que ser ouvidas para que possa ajudar o governo numa solução. E solução tem. Não é trazer médico do exterior sem capacitação. Eu posso te dizer uma coisa, esse negócio do médico do exterior, eu vou dar números. O ano passado, nós tivemos 884 candidatos estrangeiros a revalidar. Estrangeiros e brasileiros formados no exterior com diploma de faculdades de outros países. E desses 884, só 8,6% passaram na prova do revalida. Agora eles querem trazer médicos para cá sem o exame, esse exame que é o exame de suficiência necessário, absolutamente imprescindível para que ele possa atender. Eles estão considerando essas pessoas que moram nas periferias e moram nessas cidades que não tem médico, que é cidadão de 3ª classe. Isso é absurdo. É uma discriminação que o governo faz às pessoas mais pobres, quando deveria atender todo mundo no mesmo nível. É um problema crônico? Tem solução? As soluções existem, estão aí. E, evidentemente, não há falta de médicos no Brasil. Eu digo isso porque nós temos
cerca de 2 médicos para cada 1.000 habitantes. O problema é a distribuição. 70% estão distribuídos, mal distribuídos, no Sudeste e na região Sul. É lógico que as outras regiões não têm o número de médicos suficiente para atender as suas demandas, porque mais de 700 municípios nossos não têm médicos. É claro que é necessária uma solução global. O Brasil é um continente, é um país que é um dos 5 maiores países em extensão territorial do mundo, um dos 5 maiores países em população, e todo brasileiro tem direito à saúde, está na Constituição de 88, todo brasileiro tem direito à saúde. E cabe ao governo prover essas regiões de médicos. O que a classe médica diz? É que existe um projeto prontinho, feito pelas categorias médicas, no sentido de uma carreira de Estado para médicos no Ministério da Saúde, com um salário inicial de 10.400, e essa carreira vai propiciar, é lógico, através de um concurso público, que esses médicos possam ir para municípios distantes, mas com uma infraestrutura para atendimento. Se o médico não tiver um laboratório que faça o mínimo de exame necessário para o diagnóstico, não tiver um serviço de imagem para caracterizar as doenças e diagnosticar uma série de patologias, se não tiver uma referência para mandar os pacientes que não têm condição de ser atendidos ali, não adianta o médico só ir para o interior, porque o médico vai ficar perdido e o médico vai passar mal, porque ele vai ver ali o paciente precisando de resolver seu problema, não vai poder resolver o problema. Então, a medicina hoje é diferente. Nesses últimos 20 anos, houve uma mudança radical nos procedimentos médicos, houve uma evolução tremenda, a medicina baseada em evidência. Evidentemente isso, nós precisamos de manter os médicos atualizados. E esses médicos que vão para o interior, eles têm que também ter essa possibilidade de se atualizar. Porque hoje não adianta aquele curso de graduação de 6 anos. Falar, vão aumentar 2 anos. Esses 2 anos que o governo quer fazer, que quer prorrogar o curso, serão de estágios sem supervisão, sem preceptor. Quer dizer, são 2 anos perdidos. O médico sai da faculdade, fica 2 anos sem contato com nada, ele vai desaprender e depois vai ter que voltar para fazer residência. É lógico que isso não vai prosperar, é lógico que isso vai ter que ser modificado. É uma medida provisória feita na base da improvisação e principalmente alicerçada nessas manifestações populares e numa tentativa de resposta eleitoral do governo, resposta eleitoral com demagogia, quando o problema da saúde é um problema que tem que ser muito bem feito. A formação do médico, por exemplo, a formação não é feita de um dia para outro, é muito mais difícil, muito mais complexa. Nós precisamos ampliar a medicina de família através das residências, porque nós temos um número insuficiente de médicos que optam por medicina de família, infelizmente. É preciso que haja um incentivo do governo, e nesse concurso o médico de família será aquinhoado, até porque ele teria, né, no caso, a possibilidade de mais vagas e uma carreira de Estado, que é fundamental, com a possibilidade da sua reciclagem, da sua atualização. É um problema complexo, mas eu tenho certeza que a classe médica vai colaborar para solucionar esse problema, não só no Brasil, como aqui no nosso município de Nova Friburgo. Vereador, o Legislativo segue para mais um semestre de atividades e projetos. O que pode ser feito para o crescimento de Nova Friburgo? Nós esperamos, né, o governo desencadear ações efetivas durante o primeiro semestre. Infelizmente, o governo ainda não acordou. Muitos ainda dizem que o governo ainda não tomou posse. Eu vejo isso nas ruas. O governo tem que ouvir mais, porque o prefeito tem uma característica que eu sempre elogiei. Ele ouve, é um sujeito educado, ele conversa, se o vereador for lá, ele atende. Isso tudo está muito bom. É melhor do que outros que eram arrogantes e prepotentes. Mas ele ouve e não faz. O problema é esse. Ele ouve, recebe as sugestões e não faz. Ele procura ouvir apenas os secretários que ele colocou lá, muitos que já deviam ter saído, estão lá ainda, infelizmente, atrasando o desenvolvimento da nossa cidade e impedindo
é que as promessas, eu falo promessas entre aspas, eu não gosto dessa palavra, porque o político não pode fazer promessa, ele tem que apresentar propostas concretas e que possam ser realizadas durante os seus mandatos. Infelizmente, se faz promessas e não se cumpre. A maior promessa foi a saúde. Olha o caos que nós estamos vivendo. Nada do que foi prometido foi feito, inclusive o mutirão, né? Eu, durante 4 meses e meio que eu fiquei, fiz 6 mutirões aos sábados, o dia inteiro. Eu era o primeiro a entrar e o último a sair. Quer dizer, dava exemplo, né? E, infelizmente, nada foi feito e nós temos que olhar a nossa cidade com perspectivas futuras. Eu acho que as potencialidades de Nova Friburgo, que hoje são retóricas, podem ser canalizadas em função de ações concretas que o governo tem que ouvir a Câmara. Por isso que você falou, porque os vereadores estão nas ruas, os vereadores ouvem a população, a nós que eles recorrem para reclamar da situação. Eu vejo essas reclamações, eu fico muito triste quando eu ando nas ruas de ter que ouvir o que eu tenho ouvido. As pessoas reclamando do governo, reclamando da ineficiência, da inoperância, da inação e da falta de futuro para a nossa cidade, da maneira que nós estamos atravessando essa crise. Agora, as suas considerações finais. Eu vou agora deixar para a amiga, para o amigo que estão me ouvindo, uma mensagem de esperança. Eu acredito que nós possamos mudar. Não adianta esperar que vai acontecer milagre. Não vai acontecer milagre. Mas eu espero que o Executivo se sensibilize com os pleitos da nossa população e possa agir efetivamente. Vamos ouvir a população, vamos ouvir aqueles que estão sofrendo e sofrendo muito. Vamos ouvir os vereadores que são, em última análise, os representantes da população de Nova Friburgo. Obrigada e até a próxima. O programa Vereador em Ação recebe agora o vereador Alexandre Cruz. Olá, Alexandre. Como líder de governo, a presença do prefeito e secretário municipal em sessões específicas mudou a ligação forte entre o executivo e o legislativo? Nós tentamos fazer uma Câmara diferente, um legislativo que estivesse junto com o executivo. Indiferente da situação ou da oposição, nós estivemos nesse primeiro momento mostrando que o prefeito queria uma proximidade, né, e conversa com a Câmara Municipal, coisa que no passado muito recente não houve. Então isso para nós foi muito importante, porque todas as vezes, ou convidado ou não, o prefeito estava na Câmara e também o seu secretariado. Vereador, outro momento importante foram as audiências públicas. O senhor pôde intermediar a presença do deputado Conte Bittencourt na cidade? Isso também foi um resultado junto à Câmara Municipal. Eu tenho ligação com o deputado Conte, porque fui assessor dele durante 6 anos, e como ele reside aqui nos finais de semana em Nova Friburgo, tem residência aqui, havia uma reclamação muito grande por parte da população, no sentido que estava um excesso de radares na RJ 116. Isso se transformou numa verdadeira empresa de multa. Então a população estava insatisfeita, nós fizemos uma proposta ao deputado Conte que a Alerj viesse a Nova Friburgo, através do Poder Legislativo, para que nós pudéssemos convocar não só a rota, mas também o DR, e pudesse, dentro dessa audiência, ter uma ação concreta do que será feito através dos 2 órgãos. Então ficou definido naquela primeira audiência que nós teríamos agora em agosto uma nova audiência para que eles pudessem ter um tempo hábil de fazer um estudo técnico e ver quais os setores ou quais trechos que iriam diminuir os radares colocados indevidamente. Vereador, a sessão em que a Câmara recebeu a Diocese de Nova Friburgo para tratar da Jornada Mundial da Juventude ajudou na Semana Missionária? As sessões solenes é um ato do Legislativo que existe há anos. Isso aí, a Câmara Municipal, as Assembleias Legislativas, né, o Congresso Nacional tem essa homenagem a personalidades, a entidades, e algumas pessoas não entendem que a Câmara tenha que fazer ou deixar de fazer uma homenagem dessa. Mas é importante ressaltar, vocês analisam bem, uma banda como a Euterpe Friburguense, como também tem a Campesina, que tem seus 145 anos, tem a própria banda Euterpe, que completou
agora recentemente 150 anos, são instituições que fazem parte da história de Nova Friburgo. Então nós não poderíamos deixar de passar em branco aquelas pessoas, né, abnegadas que dão parte do seu tempo em favor da cultura. E sem contar que a banda Euterpe, como a outra também, elas têm a escolinha, que forma novos músicos. Eu conheci lá 3 gerações de músicos, o avô, o pai e o neto. Então são momentos importantes da nossa cidade que o Legislativo não pode deixar passar em branco. Uma outra oportunidade é que a banda Euterpe tem hoje uma história de fundação com a Capela de Santo Antônio. E a Capela de Santo Antônio foi reinaugurada junto ao ano que a banda estaria completando 150 anos. Depois da tragédia, nós levamos aí 2 anos e pouco para reconstruir a Capela de Santo Antônio, que foi fundada pelo maestro fundador da Euterpe Friburguense. Então são histórias, são momentos que daqui a alguns anos farão parte também dos acervos da história de Nova Friburgo, desse momento, dessa década, né, ou desse século que nós estamos vivendo. Vereador, a sessão solene de 150 anos da Euterpe Friburguense foi um outro momento marcante? Sem dúvida nenhuma, o Estado é laico, nós sabemos disso, mas o vereador Alexandre Cruz é um vereador católico. Eu tenho uma formação católica, uma formação religiosa. Todos sabem que eu fui seminarista, estudei para ser padre, abandonei o seminário devido à vida pública, para ingressar na política. Tenho inúmeros irmãos, né, cristãos evangélicos, convivo com eles, os respeito, mas a minha formação, a minha fé é uma fé católica. E nós, nesse momento importante que o Santo Padre chega ao Brasil, né, nesse mês, nós estamos aqui preocupados com essa juventude, com a cidade, e Nova Friburgo ganhou muito com essa jornada. Não só com a presença do Santo Padre no Rio de Janeiro, mas com os jovens que Nova Friburgo recebeu. Nós recebemos aí mais de 19 países. Tivemos inúmeros jovens presentes na nossa cidade, que alguns pediram bandeiras de Nova Friburgo para levar, ganharam um kit da Diocese de Nova Friburgo, com a coordenação do padre Marcos Vinícius, de Dom Ednei, que estão levando para fora do país as camisas, falando agora da FEVEST. Então, Nova Friburgo vai ser levada para vários países, né? Então, houve não só o momento da fé, que foi muito importante, foi gratificante para nós, mas houve um momento também de levar o nome de Nova Friburgo, de nós sairmos daquela situação que nós ficamos agora recentemente de lama, de descrédito, de uma visão ruim, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil, porque Nova Friburgo, naquele momento, virou notícia internacional. Então, hoje, a Jornada Mundial da Juventude, ela traz para nós um grande momento de reflexão e de proveito turístico, religioso, que Nova Friburgo ganhou com a presença desses jovens. Eu estarei indo para Aparecida, para ver se eu chego próximo ao Papa, estarei levando a bandeira de Nova Friburgo como vereador católico e tenho certeza que será um momento maravilhoso para Nova Friburgo, para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. O Rio de Janeiro ganhou muito com a presença do Santo Padre, com a Copa do Mundo que vai haver ano que vem. Então, acho que é o momento de nós, políticos, colocarmos as mãos na consciência e vermos o nosso papel, o que nós temos que fazer pelo nosso povo, pela nossa gente. Mas eu estou muito feliz com a presença aqui do Santo Padre no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, e quero muito agradecer, parabenizar ao Bispo Dom Ednei. Como você mesmo disse, foi uma reunião maravilhosa na Câmara, com a presença de todos os vereadores católicos, vereadores evangélicos, um momento único, um momento que nós tivemos lá de verdadeiros cristãos que vivem uma fé única, né? A gente sabe que o nosso presidente cristão evangélico, mas foi um momento ecumênico, um momento que todos quiseram participar até o final, receberam o nosso bispo, receberam os padres que lá estiveram, o padre Josimar, Monsenhor Alex, o padre Marcos Vinícius, que era o coordenador naquele momento aqui da Semana Missionária, o nosso bispo Dom Ednei, que se portou muito bem, trouxe um momento de paz para aquela Casa Legislativa. Então, eu fiquei muito feliz naquele momento de nós podermos encerrar o primeiro semestre com a Semana Missionária e, principalmente, com uma audiência, uma sessão solene que se tratava dos jovens da Semana Missionária em Nova Friburgo, da Jornada Mundial Rio 2013. O vereador está à frente da Comissão do Idoso.
foi de sua autoria a proposta de instalação da creche do idoso na cidade? Explique melhor o que se propõe. Na verdade, como você disse, aí eu volto como presidente da Comissão do Idoso e como líder de governo. É um momento único que a gente pode estar junto ao prefeito Rogério Cabral, que tem um espaço no governo do Estado e até em Brasília, para que nós possamos fazer valer uma lei de minha autoria de quando eu estive vereador no outro mandato. Eu criei, naquele mandato, a Comissão do Idoso, comissão que hoje eu presido, e criei a creche do idoso, que na lei ela se torna centro-dia. O que é o centro-dia? O centro-dia é uma casa de acolhimento, né, é uma creche, né, que os idosos, que o filho, que a nora, que o neto trabalham durante o dia, eles levam o idoso lá para o centro-dia, ele fica durante todo o dia lá com café da manhã, recreação, alimentação, terapia ocupacional, tratamento médico se necessário, e no final da tarde ou no início da noite a família retorna ele ao lar. Então, aquelas pessoas que não têm condições de manter uma acompanhante, uma dona de companhia, esses idosos, como é garantido pela lei, principalmente pelo Estatuto do Idoso, ele tem todo o atendimento de um processo que não é só do município, o carro-chefe é o município, mas ele tem a parceria com o governo do Estado e com o governo federal para que os custos possam ser divididos nas 3 esferas. E aí, voltando naquele assunto que a gente começou lá atrás, é importante esse entendimento da Câmara Municipal com o prefeito municipal, que eu volto a repetir, diga de passagem, tem tido um entendimento muito bom. A gente fica muito feliz que a Câmara tenha acordado para uma realidade que os poderes são independentes, porém são harmônicos. E nós precisamos muito do governo municipal nesse sentido, de fazer com que todas as leis sejam cumpridas através do Executivo. Isso tem feito, há um diálogo muito grande do prefeito municipal, não só com os vereadores da bancada de governo, mas também com a oposição. Ele recebe os vereadores de oposição, ele discute projetos que muitas das vezes os vereadores da oposição pretendem colocar em prática, e o prefeito tem feito isso. E a creche do idoso, a gente vai fazer com que o centro-dia possa acontecer. Eu acho impossível, talvez, que a gente faça esse ano, porque eu vou atrás de recursos. Eu estou indo em agosto em Brasília, com alguns parlamentares ligados ao meu partido, ao PPS, para que nós possamos estar trazendo emenda, para que ano que vem, sim, a gente possa estar colocando o prefeito sancionar a lei, e nós estamos vendo aí um espaço que seja a primeira semente a ser plantada, mas que depois nós possamos colher bons frutos. Porque o idoso hoje, ele passa de 23 milhões de idosos no Brasil. Nós temos hoje uma grande problemática de que o idoso no Estatuto, acima de 60 anos. Só que só acima de 65, que em alguns lugares a lei permite que ele ande com ônibus gratuito, que ele tenha meia tarifa, não é? Que ele tenha meia cobrança. Então, existe ainda uma problemática que nós temos que analisar e ver de fato. Se a Constituição Federal, se o Estatuto do Idoso diz que o idoso no Brasil é acima de 60 anos, esses idosos têm que ter direitos adquiridos. Ele não pode esperar completar 65 anos para que ele possa ter os seus direitos. 65 anos, a gente sabe muito bem pela legislação federal, que é aposentadoria. Mas isso não tem nada a ver com o Estatuto do Idoso, que garante que o idoso no Brasil, ele passa a ser idoso a partir dos seus 60 anos. Então, ele tem que ter todos os seus direitos adquiridos. E nós vamos lutar para isso, nós vamos estar enviando uma carta à Comissão do Idoso em Brasília, vamos estar trabalhando na Secretaria Estadual de Políticas para Idosos no Estado do Rio de Janeiro. Eu já estive no primeiro contato, no início do mandato, e vamos estar agora aprimorando e estreitando esse contato para que a gente possa estar desenvolvendo o melhor trabalho possível para as políticas voltadas para os idosos na Nova Friburgo, que, diga-se de passagem, são muitos. Nossa cidade, pela qualidade de vida que ela oferece, com todos os problemas que nós tivemos, ainda temos uma grande quantidade de idosos. E os idosos são a nossa dádiva, são aquelas pessoas que se dedicaram, a sua vida em prol do que nós temos hoje. Então, nada melhor do que nós convivermos com os idosos, darmos o nosso trabalho, a nossa contribuição e, acima de tudo, o nosso respeito ao nosso amor àqueles que deram tanto da sua vida para essa cidade. Eu mesmo perdi a minha avó no ano passado, dia 3 agora, ela completaria 98 anos. Então, são pessoas importantes da nossa vida. E eu fico muito feliz hoje por poder estar vivenciando esse momento, de estar mais uma vez presidindo a Comissão do Idoso,
comissão essa que eu criei no mandato passado como vereador. Agora, vereador, suas considerações finais? Olha, como eu disse no jornal local da cidade, nós trabalhamos muito. É claro que a Câmara, por ser um parlamento e as pessoas terem divergência de ideias, uns analisaram ruim, outros bons, eu achei que foi bom. Eu achei, apesar de termos uma Câmara com 21 vereadores, né, com bastante gente, mais do que, quase que o dobro da outra, nós tivemos aqui vereadores de primeiro mandato que se posicionaram muito bem, coisa que eu não consegui fazer no primeiro mandato meu. Entrei com muito, pisando em ovos, mas eu vi que muitos vereadores que entraram agora estão trabalhando muito. E eu acho que a Câmara fez sim o dever de casa. Existe um momento de renovação, existe um momento de perplexidade no Brasil, de manifestações que são notórias e que tem que acontecer, do momento que sejam pacíficas, que sejam organizadas, não baderna. Isso eu sou a favor, sim, que haja o direito da população. Mas eu acredito que foi bom. E eu espero, da minha parte, eu vou estar trabalhando muito, não só como líder de governo, mas como parlamentar, como empregado do povo, né, como um agente público, eu vou estar fazendo a minha parte para que o segundo semestre seja de muito trabalho e de muitas realizações para a população, mas de realizações que realmente possam beneficiar a população. A população não aguenta mais balela, a população não aguenta mais blá, 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 a população quer ação. E o nosso gabinete está lá à disposição, o nosso telefone, para que a gente possa estar aí tendo um mandato participativo com a população e ouvindo. E eu sou muito de rua, de estar na rua. Então, graças a Deus, eu ouço muito aquilo que o cidadão comum me pede na rua e eu tento, dentro do possível, levar para a Câmara e se transformar em ação, em projeto de lei, em indicação, tudo aquilo que o povo de Nova Friburgo me pede como seu representante, como seu parlamentar, nesse momento que estou vereador. Eu quero agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui na telinha, né, entrando na sua casa, podendo aí estar mostrando um pouco do nosso trabalho. Um trabalho de 6 meses, mas que nós temos certeza que com a sua participação nós poderemos no segundo semestre e no restante do mandato fazer um mandato completamente participativo e com certeza, com o seu apoio, com as bênçãos de Deus, fazer o melhor para essa cidade que tanto precisa da gente. Fiquem todos com Deus e meu muito obrigado. Muito obrigada. Termina agora mais um programa Vereador em Ação. Até a próxima! TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.